Amém. Graça e a paz, igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá tudo certinho aí, né? Depois de uma adoração dessa ao nosso Deus, não tem como a gente estar ruim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para trazer a palavra de Deus. Lógico, a gente sempre tem um pouquinho de... Não é medo, não, é temor, né? Que a gente vai falar da palavra do Senhor, a gente não vai falar de qualquer pessoa, a gente não vai falar de qualquer coisa. Então, sempre é bom, sim, ter esse temor em relação à palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa noite. Louvamos ao Senhor pelo privilégio, pela graça de sermos chamados filhos de Deus. Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Obrigada porque ela produz em nós o bom fruto, Pai. Em nome de Jesus, que os corações estejam aqui disponíveis para receber a boa semente do Senhor. Eu declaro corações como terras férteis. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir, escutar e praticar a Tua palavra para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia já aberta aí em Romanos 12. Vamos ler agora não, mas deixe sua Bíblia aberta em Romanos 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade sobre... O que eu comecei a falar na comemoração da festa da igreja sobre o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é em nós. Né? Nós sabemos que todos nós nascemos, né? Temos uma ordem genética em nosso ser, que nos acompanha. Mas caráter não é bem isso, ele não depende da nossa genética. Né? O nosso caráter ele diz respeito aos nossos comportamentos, né, de como a gente viveu ao longo da vida, de como a gente foi criado, o ambiente no qual nós vivemos. Então, tudo aquilo que nós vimos nosso pai e mãe fazer, foi o que nós aprendemos. E isso formou o nosso caráter. Né, quando criança, nosso caráter é formado dos 5 aos 6 anos, se eu não me engano, 5 a 8 anos, se eu não me engano. Então, o que a gente vai vivendo dentro do nosso lar, isso é o que forma o nosso caráter. É onde tem... pessoas que são um bom caráter porque viveram dentro de uma casa onde tiveram bons ensinamentos. Ou seja, não vai lograr o outro, não vai ficar com um troco a mais, devolva, seja obediente, seja honesto, respeite os mais velhos, não queira ser desonesto com ninguém. Isso faz parte do nosso caráter, é o que nós vamos vendo, né, no dia a dia, na criação, e o contrário também. Às vezes a gente conhece pessoas que tem práticas diferentes da nossa, não muito boas, e você pensa, o caráter dessa pessoa foi formado num ambiente totalmente diferente do meu, é claro. Então, se você vê uma pessoa que acha normal ficar com o troco da padaria, é porque ela foi ensinada dessa maneira. Para ela, o pai e a mãe não tinha problema. Quem errou foi o caixa, ele que não conferiu. Então, nós vamos entender que caráter, ele pode e deve ser transformado. Amém? Glória a Deus. E nós temos em contrapartida também a nossa personalidade, não é? A nossa personalidade é essa sim, ela nasce conosco. Cada um de nós tem a sua personalidade, ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Pensou que chato que seria todo mundo ser igual? E graças a Deus nós somos diferentes. Lá em casa, meu esposo é diferente de mim, Lara é diferente de Larissa. Por quê? Essa personalidade nasce com a gente e justamente com um propósito. Você nasceu com essa personalidade do jeito que é, com um propósito. Não foi à toa que Deus te fez do jeitinho que você é. Ele te fez e jogou a forma fora. Amém? Você é exclusivo, não tem ninguém igual a você. Então o Senhor quer te usar da maneira como você é. Hoje as pessoas muitas vezes dizem, você precisa ser assim, ser assado. O que você precisa mudar é o que não está de acordo com o caráter de Cristo. É o que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, a sua personalidade, se você é uma pessoa que gosta muito de falar, que não tem vergonha, possivelmente você é um evangelista. Se você é uma pessoa mais mansa, você é aquele que aconselha. Amém?
Então, Deus, Ele quer te usar da maneira que você é, com a sua personalidade. E isso você não deixa ninguém tirar de você, que é a sua essência. Amém? Vamos ler Romanos 12, 2. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, vamos lá. Quando nós viemos para Cristo, nós viemos cheios de defeitos, de mazelas, de problemas. Mas isso não nos dá o direito de permanecer assim, amém? Porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é transformação. Então nós precisamos deixar que o Evangelho faça essa transformação na nossa mente. Essa metanoia, a mudança de pensamento. E você só vai conseguir ter essa mudança de pensamento se você mergulhar na palavra. Se você entender o que Deus quer de você. O que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E você só vai conseguir essa mudança se você conhecer o caráter de Cristo. Se você se aprofundar. A gente só pega traços do nosso caráter quanto criança porque a gente tem intimidade com o nosso pai, com a nossa mãe, com quem a gente mora. Como que você vai fazer para se aperfeiçoar e ser moldado ao caráter de Cristo? Tendo intimidade com Ele. Buscando mais dEle. Buscando orientações da parte do Espírito Santo, que é nosso ajudador. Então, se você só conhece Jesus de ouvir falar, dificilmente a mudança vai acontecer. A mudança que as pessoas precisam ver em nós. Nós somos espelho, refletores de Cristo aqui na terra. A palavra cristão, sabe o que quer dizer? No grego, pequenos cristos. Ou seja, como ele andava, como ele falava, nós precisamos chegar o mais próximo possível disso, amados. E isso é busca, isso é renúncia, é muitas vezes fazer sua carne gritar, porque você vai ter que ceder. A gente esquece que nós somos seres espirituais. Nós não somos desse mundo, nós não somos naturais. Jesus, ele desceu do céu, ele abriu mão da sua glória, para viver como nós vivemos. Para dizer assim, ei, John Lennon, é possível você se calar quando você quer gritar. É possível você, mulher, você ser aquela que é submissa ao seu marido. Mesmo quando você foi criada num lar, onde a sua mãe tinha a posição que era para ser do seu pai. Aí você acaba trazendo isso com você. Amém? E a gente aprende a ser submissa. Aprende a ouvir que a voz última é do esposo. E você, mulher, sendo sábia, acaba que o seu esposo, ele vai andar combinado com você. E não vai haver dissensão, nem discussão, nem decisão nenhuma. Vocês vão andar juntos. Porque o homem é o cabeça da casa, mas ele também não vai nos pisar. Nós sermos sábias, nós vamos ter tudo o que a gente quiser com o nosso marido. Agora, nós temos características que vêm com a gente, assim. Ele reclamava, porque... Irmãs, a minha mãe saiu cedo para trabalhar de casa, sempre foi, depois quando casada também ficou muito tempo sustentando a casa, porque meu pai não conseguia emprego, logo adoeceu, era alcoólatra, e uma vida, uma história. E ela saía muito guerreira para trabalhar, e eu também saí cedo de casa para trabalhar, autônoma, tipo assim, aquela coisa, não dependo de homem para nada. Eu era assim, só que quando a gente se permite ser moldada pelo caráter de Deus, você entende que a gente precisa ser submissa ao marido quando casa. E isso gasta tempo. Você mudar convicções gasta tempo. Outra coisa que eu me lembro, a gente era muito explosivo, eu e Joselias, nós dois. Sempre assim, toma lá da cá. Eu não levo desaforo para casa. Se você não leva, amado, começa a levar. Porque quando você leva desaforo para casa, você revela o caráter de Cristo. Que Jesus, ele falava, dê outra face. É fácil? Não é fácil. E quando você está com razão, então, irmãos, que sua vontade, igual passei um sufoco na loja esses dias, é dar um barraco. Aí eu fui resolver, e Joselias, você não falou nada não? Falei, não, eu ouvi, falei, gravei. Porque se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou resolver na justiça direitinho, eu não vou dar barraco. Eu mudei, não dou mais barraco.
Então, assim, é o caráter de Cristo sendo forjado em nós dia a dia. Quando pisa no seu sapato, que você quer gritar e levar na mesma moeda, você se freia, porque você lembra o quê? Epa, eu sou um ser espiritual, eu reflito a luz de Cristo. Se eu der barraca, eles vão falar, que aquela mulher está fazendo? Ela não é da igreja? É a primeira coisa que eles falam, amado. Se você adultera, fulano é da igreja. Se você rouba, viu o pastor fulano de tal, roubou. É o nome, o que eu falo, nem é o meu sobrenome, é o nome de Jesus que vai para a lama. Então pense que tudo que você fizer, o seu caráter está sendo aí, ó, olhado pelas pessoas do mundo, para ver se você está refletindo a glória de Jesus. E nós somos chamados para refletir a glória de Jesus. Abram aí Filipenses 2, 5, 7. Queridos, e a gente está em constante crescimento, na busca desse caráter igual de Jesus Cristo. Amém? A gente sabe que não é fácil vencer as nossas próprias opiniões, as nossas próprias emoções em muitas coisas. E vendo uma matéria esses dias, vocês viram com certeza no jornal, daquele caso da menininha aqui do nosso estado, que sofreu um abuso e levou a uma gestação inesperada e tudo. O nosso ser humano, o eu, fala assim, esse cara tem que morrer, que não sei o quê. Porque a gente grita na nossa carne, grita na nossa alma. Mas aí quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra que tem salvação para ele também. Que é possível, se ele aceitar Jesus, se converter genuinamente, se arrepender dos seus pecados, a gente pode ter o risco de dividir o céu com ele. E aí? Esse é o caráter de Jesus, que morreu por todos na cruz do Calvário. Ele não fez acepção de pessoas. Foi por mim, foi por você, foi pela prostituta, pelo drogado, pelo assassino, pelo pedófilo. Eu sei que dá vontade de gritar, mas esse é o amor de Jesus. Esse é o tipo do caráter dele. Embora que isso não anule que essa pessoa que cometeu tais delitos, ele tem que pagar pelo que fez, porque isso é justo e é o correto. Mas isso não isenta ele, se ele se arrepender de verdade, de dividir o céu conosco. Amém? Esse é o amor do tipo de Deus, o caráter de Deus. Vamos ler 1 João, não, eu falei Filipenses, né? Desculpa. Filipenses 2, 5 a 7. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então, mostra nesse texto que nós precisamos, sim, pensar como Jesus pensava, falar como ele falava. E ele nos mostra essa condição que nós podemos, porque ele se fez homem igual a mim e você. A palavra diz que ele foi tentado às mesmas paixões que nós somos tentados hoje. E ele venceu. E nós podemos vencer também. Nós precisamos ver nele o que nós precisamos ser. Nós precisamos revelar Cristo em nós. E olha que coisa linda, eu li isso num lugar e eu copiei, eu achei muito lindo, que fala, Jesus é o caráter de Deus revelado. Amém. Para aqueles que dizem que Deus é mau, que Deus é aquele que faz parceria com Satanás, isso é uma mentira do inferno, querido, porque o nosso Deus, ele é bom, e nele não há sombra de variação. Jesus, ele veio para revelar exatamente o que Deus pensa a meu e seu respeito. Deus, ele é o nosso Pai, que nos ama. Muitas pessoas olham para Deus e pensam que Deus é mau, que Deus mata, que Deus é isso, porque vê ele como uma figura masculina, que às vezes você não teve essa figura boa quando criança, e joga essa visão para Deus. Mas o nosso Deus, ele é bom, ele ama, ele perdoa, ele cura, ele liberta. Prova disso que ele deu Jesus para nós, para nos salvar, para nos livrar do império das trevas. A palavra diz que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Para o reino. Você tem noção de que quer dizer esse reino, querido? Você é príncipe e princesa de Deus. Olha o quanto que você é amado, o quanto que você é visto. Ah, mas é balela. Eu não estou falando na visão humana. Eu estou falando na visão de Deus, o que você é para Ele.
E eu acho que importa muito mais a visão de Deus do que a visão de qualquer homem aqui ao seu respeito e ao meu respeito. Se a palavra diz que eu sou princesa amada do Pai, que você é príncipe amado do Pai, porque você é participante de um reino, não se veja menor. Não aceite melhor do que isso, queridos. Não aceite palavra de maldição sobre a sua vida. Seja a vida de quem for, mas você aceite sim palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Você tem o poder e a autoridade no nome de Jesus. Porque você é participante desse reino. Você tem o poder no nome de Jesus. Se você é parte desse reino, você é embaixador desse reino. E você tem autoridade no nome dele. Amém? Glória a Deus. E ainda, completando aqui, olha só que coisa linda. Jesus é aquele em quem Deus estampou a sua essência. Olha que coisa linda, amados. Jesus, ele é a expressão, é a essência do próprio Deus na terra. Ele falou assim, filho, vai lá e mostra àquele povo quem eu sou, como eu sou e o que eu quero fazer. Abram aí Hebreus 1:3. Hoje você vai abrir alguns versos, é bom para o seu conhecimento, para o nosso crescimento. Os meninos também vão colocar aqui. Hebreus 1:3. Eu vou abrir aqui, porque de repente eu posso querer ler mais um pouquinho. Aleluia. Diga assim, eu sou. Fala com convicção. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ou seja, ele é a expressão exata do Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. Logo, se nós somos pequenos cristos, nós buscamos essa expressão, ser essa expressão também de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. E por que, querido, nós precisamos ser essa expressão exata de Deus? Nós revelamos Cristo ao mundo. Quem que revela Cristo ao mundo? Sou eu e você, com o meu testemunho. A nossa pregação, às vezes, até de boca fechada, mas as pessoas olham que ele é crente. Se você chega num lugar, você logo percebe, queridos, quem é crente e quem não é. Eu vou falar crente porque gospel está muito... Qualquer um hoje é gospel. O crente é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, sim. É aquele que crê em Jesus de todo o coração. Por isso fala crente. Eu sou crente. Mas você logo percebe a diferença. Eu tive numa clínica com Larissa há pouco tempo. Irmãos, eu tive uma péssima experiência que eu precisava marcar uma consulta com urgência. Desesperada eu estava, porque tem hora que a gente perde a confiança em Deus, sei lá, que a gente desespera. Eu fiquei desesperada, que eu precisava de um médico assim para ontem. E eu liguei para um lugar, me trataram muito mal, e já era paciente dessa clínica, me tratou muito, muito mal. Aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso de uma consulta para minha filha, para logo e tal. Fui para o Google, falei, Senhor, me mostra aqui no Google, aonde eu vou. Irmãos, e o que Deus me mostrou, eu liguei. Na hora que eu liguei, eu contei a situação, o que estava acontecendo. A menina falou assim, mãe, olha só, o especialista pediatra não tem vaga. Mas eu posso te transferir para uma outra especialista que também vai te atender. Você quer? Eu falei, lógico, eu quero. Me atendeu super bem. Ela falou assim, em 15 minutos eu te ligo. Irmãos, deu 10 minutos, a mulher me retornou, me ligou, mãezinha, ó, consegui a vaga para sua filhinha, pode trazer ela tal dia, na maior educação. Quando eu cheguei na clínica, eu olhei para aquela mulher, a mulher era crente, filha de Deus. Então, assim, o trato, uma crente tratada e trabalhada no caráter do tipo de Deus, é claro. Porque tem muita gente que diz que é crente, mas não reflete o caráter de Cristo. Por quê? Porque, de fato, só tem conhecido de ouvir falar. Não tem tido intimidade com Ele, para ser igual a Ele, para atrair as pessoas como Ele atraía. Se você tem o caráter do tipo de Deus, as pessoas vão ser atraídas por você. Não é pela sua roupa que você veste, não é pelo tipo de amarrar o cabelo que você faz, o penteado, porque muitas pessoas se vestem de uma maneira, mas por dentro não revelam Jesus, são sepulcros caiados. E muitas vezes você pode ver um tatuadão lá fora e ser um crente, e você fala assim, nossa, e a pessoa que teve aquela vida transformada por Deus, refletir perfeitamente o caráter de Cristo.
Então não é roupa que me define, que te define. Embora nós sabemos que nós precisamos ser decentes, mas isso aí o Espírito Santo trata com a gente. Ele vai falando, filha, essa roupa não, isso aqui não está legal. É Ele que vai falando. Se a gente der abertura, a gente não vai ser o mesmo. A gente não vai ser mais como nós éramos. Em Efésios, capítulo 4, no verso 28, se eu não me engano, deixa eu conferir. Isso, 28. Vocês estão entendendo? Estão absorvendo da parte de Deus? Amém? Diz assim, Efésios 4, 28. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Eu não vou continuar em casa, você continua lendo. Mas aqui é bem claro. Nós chegamos para Jesus, muitas vezes sujos, imundos, cheios de mazelas. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui assim. Eu cheguei para Jesus aos 7 anos, mas eu cheguei muito sofrida. Nossa família tinha um pai alcoólatra, minha mãe trabalhava sozinha para sustentar a casa. Então, assim, a gente chegou muito ferido para Jesus. Eu fui primeiro, depois minha mãe, depois o meu pai, para honra e glória do Senhor, nossa família é do Senhor Jesus. E muitos da nossa descendência têm vindo aos poucos. Mas a gente chega muito ferido, cheio de defeitos, cheio de erros de caráter. Mas o Senhor, Ele vai trabalhando. Eu vejo aqui muitos que chegaram, que já estavam aqui antes, mas eu sei da história. Muitos que chegaram já da nossa época. E é lindo ver o que Deus tem feito na vida de vocês, meus amados. É lindo ver o crescimento. É lindo ver quando alguém cai e não tem vergonha de falar, pastor, eu errei, mas eu peço perdão, eu pedi perdão ao Senhor e eu quero prosseguir. Vamos prosseguir. É assim que faz no reino de Deus. Quando o outro cai, você não chuta ele não, igual cachorro morto não. Você vai ajudar, você vai socorrer. É para isso que serve a família de Cristo. Nós somos um corpo bem ajustado. Aqui em Barra do Riacho eu vejo uma característica muito boa, amados. Você, se chega um bêbado, fedorento ali, você não senta longe dele. Eu digo de todos vocês. Até porque quando a gente chegou para cá, era engraçado que a gente ia para casa todo dia fedendo a pinga. Porque sempre chegava alguém que queria abraçar, a gente abraçava e tal. E isso é evangelho. E infelizmente, queridos, do contrário, tem igrejas também que é assim, que chega um cara fedido desse, todo mundo se afasta. Ninguém quer estar perto. Mas Jesus, ele andava com quem? Com um leproso, com as prostitutas que ninguém queria falar, com aquele que era grosso, que não sabia falar direito. Era esse que Jesus fazia. Mas a gente chega de um jeito e a gente melhora, porque estamos expostos à palavra de Deus. Eu te pergunto hoje, como você chegou? Lembra aí como você chegou nesse lugar? E agora pensa como você está hoje. Agora pensa ainda mais, como você pode estar ainda muito aquém do que você está hoje. Muito melhor do que você está hoje. Porque a mudança nas nossas vidas, alinhadas ao caráter de Cristo, ela é gradual. Eu erro em muitas coisas ainda. Eu sei que você também erra. Mas todo dia é dia da gente aprender. É dia da gente buscar na palavra como eu devo proceder. E aqui é o manual, fala tudo, como ser mãe, como ser pai, como ser esposo, como ser uma boa amiga, como ser um bom trabalhador, um bom patrão, um bom chefe. Está tudo aqui. E o Senhor nos ensina. Se nós nos expusermos essa palavra, nós vamos ser um sucesso nessa terra. E, de fato, sermos a esperança da glória. Em Colossenses fala, Cristo em mim, a esperança da glória. O mundo aí fora espera por você. O mundo aí fora conta com você, porque nós somos a esperança da glória de Cristo para muita gente que ainda não conheceu Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos falar. Jesus, ele tem muitas características, né, amados? Muitas, muitas, muitas. Uma delas é não desprezar ninguém no reino. Você observa que no ministério de Jesus tinha médico, tinha pescador. Ele contou com pessoas que a sociedade não dava nada por elas. Porque ele conta com a personalidade de cada um de nós. Primeiro ele pega aquela pessoa, vamos falar de Pedro. Pedro era tido como ignorante, falava grosso, falava duro. Mas Jesus falou o quê? Vem, que eu vou te fazer pescador de homens.
E ali, o que Jesus fazia? Eu sei que tu é difícil, Pedro, mas vem andar comigo, vem conhecer de mim, que seu caráter vai ser mudado. E a sua personalidade, para mim, vai ser uma arma poderosa. E eu vou trazer, através de você, muitas pessoas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos pensar lá, Paulo, matador, o bicho era ruim. Ruim, matava sem dó nem piedade. Talvez Paulo era um desses que eu falaria, esse cara tem que morrer. Eu, humano. Mas Jesus, em mim, Espírito Santo, fala, não, esse cara vai ganhar vidas, esse cara é um pastor. E Jesus viu isso em Paulo, uma potência nele para ganhar vidas, para pegar o evangelho, custe o que custar, porque Paulo era forte. Paulo, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele tomou surra, ele quase morreu, mas ele levou o evangelho a todo custo. E o Senhor contou com o quê? Com a personalidade forte que ele tinha, com a influência que ele tinha. João era um cara manso, com certeza Jesus usou esse João para atrair as pessoas para ele, com essa mansidão que ele tinha. Então, a sua personalidade, Jesus, ele não despreza. E embora muitas vezes você pense, mas eu faço tantas coisas erradas, o Senhor diz assim, ei, eu quero você, porque eu vou te moldar, se você permitir ao meu caráter, e você vai ser uma arma poderosa nas minhas mãos. É assim que o Senhor faz, Ele não despreza ninguém. Ele não me desprezou quando criança, quando ninguém dava nada, que falava, essa menina não vai dar em nada, porque tem uma família toda desestruturada. Ele não olhou para a Ana e falou assim, essa mulher não vai dar em nada. Ele não olhou para Michel e falou assim, esse cara é um drogado, vai dar em nada. Ele fez o que? Ele pega a gente, traz para perto, fala, filho, deixa eu mudar seu caráter, deixa eu mudar o seu caráter, e eu vou usar a sua personalidade, o seu jeito de ser, para você ir aonde eu não posso ir, e você vai me representar, você vai representar o reino de Deus, no meu nome, e de fazer discípulos em meu nome. E ele fala ainda que nós nessa terra faremos coisas maiores do que ele fez ainda. Mas como que a gente vai fazer, querido? Como que a gente vai operar do mesmo jeito que Jesus operava? Tendo o caráter como o dele. Sendo como ele. Aleluia. E ele tem muitas qualidades. Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é majestoso. A gente ia passar aqui a noite toda falando dos atributos dele. Mas ele é amor. Jesus é o próprio amor. Deus revela o próprio amor dele através de Jesus. E Jesus revela o seu amor por nós, sendo obediente a Deus. Né? Quando ele aceita que Deus fala que ele iria morrer na cruz do Calvário para salvar todos nós. Né? Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, diz a palavra. E ele, com todo esse amor, ele nos atraiu. Ele nos ensina como proceder. Em João 15:13, fala que ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus era aquele que exalava o amor por onde ele passava. Enquanto uns e outros dizem que Deus não é amor, Jesus ele é a expressão exata de Deus e ele é amor. Então fique sempre com essa palavra de que o amor transforma, o amor liberta, o amor cura. E o amor é Jesus, o amor é o próprio Deus. Ele é aquele que se achegava àqueles que ninguém queria estar perto. Jesus, ele expulsou os demônios daquele endemoniado de Gadara. Aquele cara não era da descendência de Jesus, não fazia parte do povo de Jesus, mas Jesus foi lá e, motivado por amor, por compaixão, expulsa todos aqueles demônios daquele homem. E aquele homem, após ele se ver livre, liberto daquela, fala que ele tinha muitos demônios, legião. Ele sai falando o que Jesus fez. Ele sai glorificando o nome de Deus. A mulher adúltera também, quando Jesus, ele conversa com ela naquele poço, durante aquele dia. Aquela mulher, após entender quem era aquele homem, ela larga até o cântaro dela para trás e sai anunciando o que Jesus fez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outro caráter, outra característica também de Deus, compaixão e bondade. Jesus, ele não havia um que ele passasse perto e que ele pudesse curar, que ele não curasse. Se a pessoa tivesse fé e cresce de todo o coração, ele curava. Ele não deixava ninguém passar por necessidades.
Ele se compadecia. Com certeza você só pode fazer algo por alguém se você se coloca no lugar dele. Se você não se coloca no lugar, você não vai ter esse ímpeto de ajudar, esse ímpeto de se mover. Mas a compaixão é isso, é se colocar no lugar do outro, é entender a dor do outro. E Jesus, ele fazia isso com muita maestria. E por onde ele passava, ele curava, ele operava milagres, porque ele era compassivo. Ele, como homem, como eu e você, ele entendia as dores, ele entendia as necessidades, mas ele entendia também que ele tinha todo o poder de levar aquelas pessoas o que elas precisavam naquele momento, amém? E assim somos eu e você. Nós podemos levar sim as pessoas o que elas precisam, nos colocando no lugar delas, né, entendendo a dor delas, fazendo o máximo que a gente pode. Você pode fazer alguma coisa por alguém. Se você não pode doar um valor, se você não pode doar nada, você pode doar seu tempo em oração, seu tempo numa conversa, em ouvir alguém. Isso faz tanta diferença, amados. Seja compassivo com o outro. E outro ponto, também, que eu pontuei, de como Jesus é a obediência. Jesus, ele foi obediente em todo o tempo a Deus. Ele tinha escolha. Se nós temos livre-arbítrio, Jesus também tinha livre-arbítrio, tem livre-arbítrio, né? Ele veio a essa terra, diz a palavra, para obedecer ao Senhor Jesus, a Deus, ao que Deus queria que ele fizesse nessa terra. Então, muitas vezes a gente não quer se submeter, a gente não quer andar em obediência. E eu não digo só a palavra de Deus, eu digo em obediência aos nossos pais, você que ainda mora com seu pai, em obediência às vezes ao seu chefe, em obediência a uma direção que o pastor dê. Jesus, ele foi obediente. A palavra de Deus diz em Isaías que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e calada, ele não reclamou. Ele foi obediente ao que Deus pediu, para que ele viesse a essa terra e morresse por nós. Em João 6,38 diz: pois desci do céu para fazer a vontade de meu Pai, não a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Então deixa claro aqui que ele estava sendo extremamente obediente à voz de Deus, à voz do Pai dele. Mas também ele deixa bem claro para nós a sua palavra que isso não era peso para ele, ser obediente não era peso. A obediência para nós, ela traz honra, amém? Você ser obediente sempre vai te trazer honra, nunca vai, se você for obediente sem peso, ela vai trazer para você honra, galardão, bênção. E é muito bom quando a gente anda em obediência, principalmente à palavra de Deus, às nossas autoridades, aos nossos pais, que é o mandamento que fala, seja obediente aos seus pais, para que se prolongue os dias da sua vida. Então a obediência, ela tem grande parte também no caráter de Jesus. E tantas outras coisas. Jesus, ele não era injusto, ele era justo em todo o tempo, verdadeiro. Amém? Nós precisamos ser verdadeiros, andar em verdade, andar em amor. Igual nós lemos lá em Efésios, se nós falávamos mal, se nós éramos fofoqueiros, que a gente pare de ser fofoqueiro. Se você foi criado num lar onde a fofoca imperava, você não precisa ser assim. Se você era aquele que lograva, não logre, mas lograr que fala é querer dar calote. Você não pode ser aquele que dá calote na rua, não, você tem que ser aquele que paga pontualmente. A gente tem que acabar com isso, porque infelizmente muita gente aí que se diz filho de Deus, crente, dá calote na rua, não paga. Mas não é assim, a gente não pode ser mais, viver da maneira como nós chegamos aqui, porque a gente está em processo. Então, se você fazia todas essas coisas erradas, se tinha vícios, de infinitas maneiras, seja o que fosse, se fosse em comer, se fosse em cigarro, em bebida, isso não pode permanecer. Você tem que vir do jeito que você está. Isso é fato, porque não existe exceção de pessoas, mas você não pode permanecer da maneira como você chegou. Precisa ser mudado, lapidado por Deus. Nós chegamos para Jesus todos como uma pedra bruta, mas ao passar do tempo, a gente precisa ser lapidado, a chegar ao ponto de ser uma joia. E às vezes vai doer você ter que largar uma paixão, algo que você gosta de fazer. O que tem, como eu posso dizer, o que tem impedido muitos filhos de Deus de chegarem à estatura do caráter de Cristo, é não querer abrir mão dos prazeres, é não querer abrir mão daqueles pecadinhos de estimação. Ah, mas me faz tão bem, ah, mas eu gosto tanto, mas não é para você. Hoje você é participante de um reino.
Você não faz parte de um império onde tudo é levado do império de Satanás. Você faz parte de um reino. E aqui você você faz parte da realeza. Você não pode se portar como um plebeu. No reino de Deus, estão entendendo, amados? Você não pode pensar como você pensava antes. Você não pode maldizer mais como você maldizia antes. Ah, mas às vezes você fala também. Irmãos, quando for um acidente de percurso, a gente às vezes se ira, fala, peca, é verdade. Mas existe o perdão, a gente fala, Senhor, me perdoa, Espírito Santo, eu não devia ter feito isso. Você está perdoado. Isso Deus leva em conta. Agora não pode você viver na prática do pecado. Enquanto você vive na prática do pecado, o caráter de Cristo nunca vai ser manifesto. E pelo contrário, isso é muito sério, você vai afastar as pessoas do reino de Deus. Porque eles não vão querer pisar aqui dentro, se você vive na prática do pecado. Que espelho você vai ser para essa sociedade? Ah, você é certinha, Josi? Não estou falando que eu sou certinha. Eu erro também muito. Mas eu sei o meu lugar. Eu sei que eu sou filha, eu sei que eu posso pedir perdão ao Senhor quando eu erro, e Ele vai me perdoar. Porque Ele vai falar assim, filha, eu sei que você tem tentado, e vai me perdoar. E assim é comigo e com você. Se por acaso você tem tentado acertar, mas está difícil, continua, não desiste, porque Deus, Ele olha o intento do coração. Se tem alguma dificuldade que você não consegue vencer, busque ajuda. Busque ajuda em Deus, busque ajuda na palavra, busque ajuda em algum amigo, algum irmão da igreja, no pastor, não sei. Sempre tem alguém que vai poder te ajudar. Nós que fomos chegando primeiro, sempre vamos ter que estar dispostos também a ajudar quem está chegando depois. Porque a gente passou também pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas dificuldades, e a gente vai ser suporte para ajudar você a vencer. Amém? E essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa noite. Vocês estão quietinhos hoje, mas eu sei que vocês estão entendendo de Deus, de como ser nessa terra, que ser cristão precisa de mudança. Se você diz ser cristão e não há mudança, então você não é um cristão. Tem gente que acha ruim quando a gente fala, fulano aí da mídia é cristão, mas ele não largou os shows dele, ele não largou as bebidas, então não houve mudança. Sabe por quê, amado? Quando você tem um propósito, é a minha profissão, quando você tem um propósito com Deus, Deus vai te suprir. Ele vai te ajudar, Ele vai botar pessoas no seu lado para te ajudar. Joselias, quando estava desempregado, ele ficou desempregado 2 anos, você já sabe dessa história de cor e salteado. Mas apareceram propostas para ele tocar. Ele é um excelente músico, meu marido. Não é porque meu marido não, mas ele é um excelente músico, dedicado. Né? Você é dedicado. Então, quando ele estava nessa situação, a gente com aluguel para pagar carro, para pagar filho pequeno, as contas de casa, chegou a proposta para ele para tocar em banda de forró, de não sei o quê, para ganhar R$800 por noite. Irmãos, eu vou falar que o coração assim, sacudiu. Só que a gente sentou, orou, amor, não vale a pena. Irmãos, eu vou te falar, ele reclinou essa proposta, o nome do Senhor não foi envergonhado, e nós não passamos falta de nada, tudo nos foi suprido. Então não me venha com essa história de dizer que fulano não é. Não, pode ser simpatizante do evangelho. Agora um cristão genuíno que bota a cara e fala, eu sou crente, pode vir Satanás, se está encapetado aqui, eu vou expulsar agora. Não vai, irmãos. Entendeu? Porque ser cristão é refletir a imagem perfeita de Cristo no mundo. Porque como que eu digo que eu sou cristão e eu vou lá para a balada? Eu vou cheirar, vou fumar, vou prostituir, vou trair meu marido. Que crente que eu sou? Eu não vou refletir o caráter de Cristo assim. Pelo contrário, eu vou ser tido como mentirosa, como fajuta, como qualquer coisa. Mas como filha de Deus eu não vou ser. É ruim ouvir às vezes isso, né? Mas é verdade. Tá cheio de gospel por aí. Assim, tem cruzeiro gospel, tem tudo gospel. Boate gospel. Não, irmão, assim, eu não tenho nada, tipo assim, não vou falar que eu não gosto das músicas gospel. Eu gosto. As músicas dos ritmos gospel, legal, eu gosto. Só que, tipo assim, eu preciso entender, tá refletindo a imagem de Cristo? Porque você sabe que nós temos nossos ritmos que a gente gosta. Amém? Amém. Não tem o forró, hino de fogo. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, tem os axés, que também que tem uma letra
que dá para a gente ouvir. Mas eu estou falando dessas pessoas que se dizem cristãs, mas não abriram mão, continua fazendo show, continua bebendo, continua prostituindo e diz que é crente. Então, pergunta, houve mudança? Não. Agora, quanto a essa questão que a gente está brincando aqui, mas tem as músicas que hoje tem as letras, de acordo com a palavra, num ritmo mais alegre, mais legal, eu gosto, é muito bacana, porque a gente é crente e gosta de divertir também, em decência e ordem. Agora, eu estou pontuando, que eu estou falando dessas pessoas que falam que são cristãos, mas não abandonaram o meio secular, como ganhar dinheiro, não abandonaram a vida que levava. É isso que eu estou dizendo. Amém? E é isso, sem mais delongas, que você tenha em mente do que é ser um cristão verdadeiro. Se você roubava, não roube mais. Se mentia, não minta mais. Ô, irmãos, é tão feio um crente mentir. Para mim, a verdade é base, sim. Para mim, não mente para mim, não. Ele sabe disso. E lá em casa, eu jogo firme com Lara. Eu falo, olha aqui, filha, não seja desonesta comigo, porque eu sou muito honesta com ela em tudo. E quando eu pego ela, eu falo assim, você está sendo desonesta comigo. Não, mamãe, eu vou mudar. Então, assim, seja verdadeiro, seja transparente. Se às vezes a língua coça para falar do irmão, morde a língua. Porque a gente não pode ser juiz de ninguém, julgar ninguém, porque a Bíblia fala que a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com a palavra. Eu não estou ainda onde eu gostaria de estar, mas eu estou crescendo, você está crescendo, e nós vamos permanecer assim. E se porventura, eu repito, se você está com alguma dificuldade em alguma área, não sofra sozinho. Se você quer se amoldar, ser como Cristo, peça a Ele, querido, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar sem te condenar, sem peso nenhum. Ele vai falar, filho, eu vou te ajudar, basta você querer. Amém? Levante-se aí do seu lugar, se coloque de pé. Graças a Deus, hoje nós vivemos num tempo onde nós temos acesso a essa palavra para nos ensinar. Aleluia. Temos essa palavra revelada para nos exortar, para nos corrigir. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua palavra é viva, verdadeira, eficaz. Eu quero fazer um convite, amado. Se porventura você entrou nesse lugar hoje desanimado, se sentindo um lixo, se sentindo incapaz, se sentindo inútil, sentindo que você não pode sozinho, que você feche os seus olhos aí onde você está, faça um sinal com a sua mão e alguém vai chegar perto de você para te ajudar em oração, porque o reino de Deus é isso. Jesus fortalecia uns aos outros, Jesus curava, Jesus orava, Jesus exortava, Jesus levava palavras de amor, de compreensão. E é isso que tem nessa noite aqui para você, palavras de amor, de encorajamento, de proteção, de compreensão. Em nome de Jesus, se você hoje necessita dessa oração, de fortalecimento, alguém vai chegar até você e vai te ajudar em oração, queridos. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, nós estamos crescendo em Deus, crescendo a estatura de Cristo. Então, se você aí no seu lugar, você deseja receber essa oração, só faça um sinal. Vou pedir aos irmãos que abaixem um pouquinho as luzes e só faça um sinal, que alguém vai chegar até você e orar e te ajudar nessa hora, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é bom em todo tempo o Senhor é bom, Jesus. Tu és bom, Pai. Aleluia, obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te louvamos, Deus, te bendizemos. Obrigada porque o Senhor um dia enviou a nós o seu único Filho, Jesus, para que morresse na cruz do Calvário por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos tornar participantes do seu reino, independente de raça, cor. Mas o Senhor nos separou para o teu reino, para a tua glória, para o teu louvor. Do nosso jeito de ser, da nossa maneira de ser, o Senhor nos alcançou, Jesus. E nós estamos aqui para fazer o teu ID, fazer a tua obra, pregar o teu evangelho sem medo, sem vergonha. Pai, aonde o Senhor quiser que nós formos, nós iremos, ó Deus, levar a tua palavra, o teu evangelho, o teu cuidado, o teu favor. Nós, ó Pai, queremos te louvar e te bendizer nessa noite. E te agradecer, Senhor, pelo teu evangelho de cruz, que é limpo, ele é genuíno.
Ó Pai, Ele é eficaz, Ele liberta. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos carregar fardo nenhum mais, porque o Senhor nos alivia. O Senhor tirou todo o peso que havia sobre nós, tirou toda a culpa, todo o medo que havia sobre nós e diz: vem, filho, você é minha imagem e semelhança. Oh, faça como eu faço, seja como eu sou. Oh Deus, e obrigada, porque quem nos capacita a ser como o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, porque nós mesmos, ó Deus, pela nossa força, nós não faríamos nada. Oh Pai, se não fosse a tua força, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, o seu poder e o seu favor. Obrigada, Pai, porque nós somos tidos, sim, como pequenos cristos, revelando a sua glória nessa terra. Pai, nós não vamos, ó Deus, desistir, nós não vamos, Pai, nos entristecer no meio do caminho, ó Deus, e desistir dessa caminhada com o Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos orienta. Pai, que nós possamos ter em mente de sermos melhores a cada dia, de não nos corrompermos, ó Deus, com as mesas, ó Deus, que chegam para nós os banquetes. Pai, sabemos que somos um povo separado pelo Senhor. E nós não vamos nos corromper, mas nós vamos levar sim a tua palavra de misericórdia e amor por onde nós passarmos, ó Pai. Que nós possamos a cada dia, Deus, ter intimidade com o Senhor. Pai, eu declaro sobre essa igreja, Senhor, uma fome e uma sede pelo teu Espírito Santo. Uma intimidade profunda com o Senhor. Uma intimidade profunda com o Senhor, Pai, eu declaro. E essa intimidade não vai precisar que ninguém diga nada, porque o seu próprio Espírito Santo vai incomodar, o seu próprio Espírito Santo vai atrair, Pai, para esse encontro divino, para essa intimidade profunda contigo. Pai, aqueles que ainda andam temerosos porque só ouvem falar, eles não andarão mais temerosos porque conhecerão em profundidade quem é Deus. Conhecerão em profundidade o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que é bom, que é imutável. Em nome de Jesus, um caráter que é verdadeiro, que não tem parceria com o inferno. Oh, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre essa igreja, sobre os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede o entendimento humano, seja sobre nós, em todo o tempo, sobre nossas mentes, sobre a nossa casa. Pai, nos livra, nos guarda de todo o mal. Pai, que teus anjos nos acampe ao redor de nós em todo o tempo, como diz a tua palavra. Que Ele acampa ao redor daquele que os teme e os livra. E assim, ó Deus, eu encerro nessa noite com a Tua palavra, Deus. Com a Tua palavra de amor e de misericórdia sobre nós. Obrigada, porque somos filhos amados de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você entendeu, irmão? Precisa desenhar? Então, tá aí. Desse jeito, irmão. Vamos para os avisos aqui, para a gente encerrar esse período de culto. Mas na hora que você passar daquela porta lá, irmão, o culto ele continua. Amém? Nós vivemos para cultuar o Senhor. Avisos, culto domingo às 18 horas, ok, irmãos? Domingo às 18 horas o nosso culto aqui, você está convidado, aqueles que nos visitam nessa noite. Quem nos visita hoje à noite? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, seja muito bem-vinda, viu? Nós costumamos abraçar as pessoas que nos visitam, te cumprimentar, mas devido a esse momento que nós estamos aí passando, não será possível, mas você é muito bem-vinda a este lugar, fique à vontade. Quem tem amigos que desejam vir ao culto, irmãos, é necessário que ele te dê o nome e que dê tempo de você colocar o nome dele na lista, porque graças a Deus, irmãos, sempre quando a gente lança a lista lá, em minutos, quando a pessoa vai ver, já está cheio. Então, Jesus está voltando mesmo, não fique de fora, amém? Dê o seu nome, amados, está presente no culto, faz toda a diferença. Então, nós agradecemos aos amados que têm participado, tem sido muito bom ter você aqui cultuando ao Senhor, amém? 18 horas o nosso culto no domingo,
E quinta-feira, como hoje, às 19h30. Vamos lá. Meu Deus. Como? Pior que eu tinha lido agora. Jesus amado. Ah, tá. Pronto. Irmãos, como a gente sempre fala a questão da modernidade aqui, né, das coisas, que é muito bom, irmãos, como eu disse, tudo que a gente sabe usar com um mínimo de decência, irmãos, é bênção. Então, nossos cultos, amados, têm sido transmitidos ao vivo, online, pela internet. No período, amados, que não pôde ter as pessoas aqui presentes, a forma de os irmãos estarem recebendo a palavra foi por meio dessas transmissões ao vivo. E elas continuam, irmãos. Tem pessoas que estão impossibilitadas de vir ao culto, tem pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, e o fato de você compartilhar nas redes sociais um culto, irmãos, isso faz toda a diferença. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente compartilha, irmão. Às vezes uma piadinha lá, às vezes uma frase legal, às vezes um vídeo legal, uma imagem legal. O culto é mais do que legal, irmão. Amém? O culto é poderoso, o culto ele transforma vidas. Então que nós possamos compartilhar os cultos, irmãos, para que as pessoas sejam tocadas pelo Senhor, pela ministração da palavra. Amém? Então quem ainda não está seguindo lá a página da igreja no Facebook, alguém vai te enviar aí uma hora dessa, você vai ver lá, mas é Palavra da Fé em Barra do Riacho, que você possa ser abençoado por essa página lá também, porque a gente manda fogo através das redes sociais também, viu, irmão? É fogo para todo lado, amado. Seja queimado pela presença do Senhor. Amém? Aleluia. E é isso, irmãos, amanhã os jovens da igreja, adolescentes, acho que é de 13 anos, né? 12 ou 13? 13? De 13 em diante? De 13 em diante, os jovens e os adolescentes podem estar vindo na célula amanhã, sexta-feira, dia mundial da conversão, amém? Aleluia, de encher da palavra, sexta-feira santa é amanhã, aqui às 20 horas, jovens e adolescentes podem vir com a sua máscarazinha personalizada que você tem lá, venha que vai ter mais jovens aqui para estar compartilhando da palavra do Senhor com você, amém? Convide mais pessoas, o limite aqui, amados, é até 45 pessoas, então você pode convidar aí, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, de ouvir a Tua palavra, de poder compartilhar o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão com outras vidas, Pai. Te agradecemos por este culto, agora nós te pedimos, nós possamos retornar para os nossos lares guardados pelo Senhor, cheios da Tua palavra, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, vai na paz do Senhor, tenha uma boa noite.